A paz do Senhor, igreja. Deixa eu pegar o óculos aqui, senão eu não vejo nada. Os irmãos aí podem estar abrindo aí as suas Bíblias. Em Mateus, capítulo 26. Mateus 26, 36. Enquanto os irmãos vão procurando aí, eu vou falar aqui sobre o que foi falado aqui já pelos cânticos, pelo hino, né? Falando muito de Gênesis, fala muito do jardim, né? E o pastor Alan falando sobre Deus que saiu à procura de Adão, né? E Adão se escondendo de Deus, daquilo que ele cometeu, que ele foi orientado que não era para fazer, que não foi ele que fez, mas acabou sobrando para ele. E pagou um preço muito caro por isso, por desobediência, né? Se você for ler a Gênesis, você vê o tanto de desobediência. Aí você chega e você vai... aí o pastor Arão fala sobre Cã. Aí eu fico analisando tantas coisas que nós pedimos para Deus. E o sonho de Noé, o que era? Não era a vinha? Deus não deu a vinha para ele? E o que ele fez? Se lambuzou, vamos dizer assim, né? Aí acontece que vem o filho dele, que devia cobrir o pai, tentar ajudar, esconder a nudez do pai. O que ele fez? Ele riu, né? O que acontece isso para mim? O que eu vejo isso? Acontece isso muito dentro da igreja. Às vezes você vê o pecado do irmão, você vê que o irmão está no pecado. O que você faz? Você mostra o pecado do seu irmão para outras pessoas. Mas você não olha para você que você também é pecador. Aí de forma que você não quer ser julgado pelo teu pecado, mas você está mostrando o pecado. Está mostrando a nudez do seu irmão para o outro. E Deus veio falar em Gênesis que ele falou, ele foi atrás de Adão. Adão errou e ele foi atrás. Então tem muitas coisas em nossa vida que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos sendo como Noé, igual a Cã, vendo os pecados das pessoas, que é a nudez, apontando, esquecendo de olhar para nós, para ver como é que nós estamos. Será que eu estou vestido? Será que Deus me deu, colocou na minha mão, eu estou fazendo bem disso aqui? Está sendo bem? Está sendo bem para a minha família? Está sendo bem para a minha comunidade, para a minha igreja, para a minha família? Porque pedir para Deus a gente pede todo dia, toda hora. A gente acorda pedindo para Deus. Mas e quando Deus te colocou na tua mão? Qual o reconhecimento que nós tivemos? Será que nós temos agradecido? Será que nós temos agradecido às pessoas que nos ajudou, que estendeu a mão, no momento que nós mais precisamos? Ou não? Ou será que nós fizemos igualzinho o Cã, apontamos o erro, olha, essa pessoa falhou comigo, essa pessoa errou comigo. Você só viu o que ela errou, mas não viu quando você chegou, a forma que você chegou. Então não adianta eu chegar e falar assim, olha, eu quero ter Jesus como exemplo, Jesus como modelo, se eu sou Cã. Se eu ainda continuo vendo os erros, vendo os pecados das pessoas, e não procuro me corrigir, não procuro ajudar, ou talvez até esconder, de forma a esconder, não espalhar o pecado do irmão, o erro do irmão, a caída do irmão. Então quando o pastor começou a falar sobre Cã, deu uma luz na minha cabeça aqui, de coisas que acontecem
na minha vida, acontece no trabalho, acontece dentro da igreja, e garanto que acontece na nossa vida, em casa. E quando começamos a olhar a nudez dos outros, nós não andamos, porque nós paramos. Então, quando eu começo a olhar para o jardim, eu vejo tudo a ver com o que eu vou ler aqui, e o que Deus vai ministrar no meu coração para mim estar falando para os irmãos. Amém? Então, em Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 36, Mateus 26, desculpa, do 36 ao 46. E em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeus, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outras vezes dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Pode sentar, irmãos. Até eu coloquei um tema aqui que fala assim: a visão que só ele teve, a visão que só Jesus teve. O que nós tiramos dessa passagem do Monte das Oliveiras? Nós sabemos que existiu grandes homens na Bíblia que fala sobre Abraão, Moisés, até mesmo a Ana, pessoas de orações, pessoa que orava, né? Mas o maior exemplo que nós tivemos, quem foi? Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus, ele, em Lucas 6, capítulo 6, fala que ele passou uma noite orando. Então ele passou uma noite de vigília. E muitas vezes nós somos chamados para passar uma noite de vigília e nós não passamos. Mas Jesus, ele fazia. Jesus, quando ele estava orando com os seus discípulos, ele perguntou: quem diz que eu sou? Os seus discípulos responderam: um diz Jeremias, outro Elias. Após essa oração, ele fez essa pergunta, onde foi revelada a Pedro, porque estava em oração. Porque estava em oração junto com Jesus. E quando você está em oração com Jesus, há a revelação do Espírito Santo na sua vida. Jesus também, ele ensinou seus discípulos a orar, porque os seus discípulos, falam em Lucas capítulo 11, que ele falou: Senhor, ensina-nos então a orar. E foi aonde que Jesus ensinou os seus discípulos, o povo que estava ali, a oração. Ele nos ensina aqui, nós temos que orar todo dia, toda hora.
Porque se nós não orarmos, como é que nós vamos conversar com Deus? Se você não ora, se você não vem no culto, você não vem na igreja, se você não está participando, como é que você está orando? Como é que está a sua vida em oração em casa? Irmão, porque eu vou ser sinceramente, que dá uma preguiça tremenda de você orar sozinho, dá. Se você não tiver unido, junto, para orar, você vai se enfraquecendo. Você vai ficando fraco. Por mais que você entre no seu quarto para orar, parece que a sua oração ela é meio aguada. Não tem aquela oração que você tivesse junto com seus irmãos, orando. Então a gente precisa estar unidos para orar, fazer essa oração. Eu estou falando isso para você porque Deus falou isso para mim hoje, nesta manhã. E por que nós oramos? Eu pergunto para a igreja, por que nós oramos? Por que nós oramos? Nós oramos porque tem algo na nossa vida que nos assola todo dia. Tem algo em nossa vida que Ele vem nos confrontar todo dia. Ele vem nos acusar todo dia. Ele vem tirar a nossa paz todo dia. Ele vem trazer enfermidade para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar. Ele vem trazer o desemprego. É o que nos assola, o que nos põe medo todo dia. Por isso que nós oramos. Nós oramos pela nossa família, pelos nossos filhos. E quando nós somos assolados, feliz daquele que vem para a igreja orar. Feliz daquele que tem condições de dobrar o joelho e orar. Porque tem muitas pessoas que são perfeitas, ela não consegue dobrar o joelho. Tem muitas pessoas, o evangelista Marcelo, que ele tem o joelho, tem as pernas, ele não consegue dobrar as pernas para orar. Ele não consegue prostrar diante de Jesus e reconhecer o seu tamanho, que não é nada. Que sem Jesus ele não é nada. Tem dois tipos de cristãos que ora. Tem um cristão águia, que quando ele dobra seu joelho, o Deus vivo levanta ele para cima e ele voa como águia. Ele vence os obstáculos dele. Ele não quer olhar se está quebrando aqui, se está caindo ali. Ele quer subir, ele quer levar os problemas dele para o céu. Ele não quer enfrentar a batalha dele na terra. Então esse é o cristão evangélico águia. Agora tem um cristão também que se diz cristão, que é o urubu. É aquele que só fica em buraco. O urubu ele só voa no alto para ver o quê? Para ver as coisas do mundo. Ele está em cima rodando, olhando para baixo para procurar o quê? Carniça. E tem urubu dentro da igreja, pastor Amarildo, que é assim. Ele não é a águia, ele é urubu. Ele é o cã que vê os pecados das pessoas, os defeitos das pessoas e se alimenta daquilo ali. E um dia da minha vida eu passei por urubu dentro da Monte Sião. E eu falei isso aí para o pastor Alan. Quando a minha esposa começou a vir no Monte Sião, eu fui um crente cristão urubu. Por quê? Um cão que vê as coisas erradas e devia orar pelas coisas erradas, comecei a levar para dentro da minha casa, falar para minha esposa. Então tem muitas coisas que nós vimos de errado dentro da igreja, dentro da comunidade, e nós começamos a levar para fora. Nós somos urubu. Por quê? Porque o urubu ele vai, recebe a carniça e começa a vomitar para os filhotes. É assim que o urubu vive. Ele come, se alimenta, enche o papo. Quando chega no ninho ele começa a jogar aquelas porcarias tudo para os filhotes comer. E contamina todos os filhotes. Contamina a casa, contamina a família. Porque ele é urubu, ele não é águia. E eu não estou saindo fora aqui da passagem não, do que eu estou lendo aqui. Eu só estou falando para vocês o que acontece. O porquê a necessidade da oração. O porquê que Jesus ele nos ensina a orar. Para nos dar ouvidos espirituais e olhos espirituais. Para que nós possamos ver coisas boas. Para que nós possamos falar coisas boas. Porque de coisa ruim o mundo está cheio.
Deus que é homem em cima da terra, que Ele fale coisa boa, que Ele profete coisas boas, Luiz. Que chega no irmão, fala, irmão, você está afastado. Como o pastor falou, vai atrás do irmão. Encontra com o irmão na rua, falou, irmão, como é que você está? Estou com saudade de você. É você sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. É você sendo usado por Deus. O que falta dentro de uma igreja, o que falta dentro da nossa casa é mais oração. É mais homens e mulheres de coragem que são vir aqui na frente aqui e orar. Porque o que Jesus ensinou para nós lá no Monte das Oliveiras é orar. Ele nos ensinou a orar. Ele falou assim, olha, vocês têm que orar. E qual o exemplo que nós temos tomado em nossa vida? Que exemplo que nós temos tomado em nossa vida? Muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo bem dentro da igreja, dentro da comunidade, só que nossa presença aqui só a vinda nossa aqui. Enquanto nós sabemos que a evangelização é lá fora. E muitas vezes nós preocupamos com as pessoas que estão sentadas aqui. Nós temos que dar graças a Deus, ao bom Deus, se nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E aqueles que não estão aqui? Você acha, irmãos, que aqueles que não estão vindo na igreja estão bem, como o pastor falou? Não estão. Você acha que se eu ficar um culto, 2 cultos, 3 cultos, eu estou bem? Não estou. Porque quando eu estou bem, eu quero estar na casa. Eu quero estar na igreja orando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Então não adianta. Não adianta eu pegar e falar, eu estou bem, não estou bem. É mesmo que Adão fugiu e Deus sabe, você não está bem. E Deus está falando para você, irmão, que está em casa. Você não está bem. Você não está bem. Se você estivesse bem, estava aqui no culto. Se você estivesse bem, você estaria aqui glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Porque quando você pediu a vinha, quando você pediu o emprego, o trabalho, o serviço, Deus colocou nas tuas mãos. Colocou um emprego bom, um salário bom. Aí o que aconteceu? Você se afastou. Porque o que você pediu, Deus já te deu. Só que um dia Deus pode tirar. E aquela caminhada que você fez, você tem que fazer tudo de volta. Começar tudo de novo. Vai ter uma perda de tempo, um desgaste. Então ainda há tempo. Há tempo de você voltar, reconciliar, estar junto com seu Deus, com o nosso Deus, o meu Deus. Há tempo. Como o pastor falou, Deus não condena ninguém. Deus não expulsa ninguém da igreja. Quando nós saímos da igreja é porque nós tomamos decisão de sair. Nós tomamos decisão para sair. Ah, mas eu vou lá porque lá eu achei melhor, porque lá... Ó, Deus é um só. Ele está em todos os lugares. Se você não consegue se sentir bem na casa de Deus, se você não consegue se sentir bem aqui, porque eu não gosto de Samuel. Samuel, eu estava tocando com você aqui, Samuel. Você falou um negócio para mim, já não está legal, já não serve para mim mais aqui. Na mão do Senhor já não serve. Quem que é o Deus da vida dessa pessoa? Samuel. Porque o Samuel determinou. Samuel falou, você não vai fazer assim, determinou a coisa, a pessoa já ficou chateada, e Samuel passou a ser o Deus da vida dela, enquanto ela está no púlpito para adorar, glorificar e bendizer o nome de um só Deus, o que criou o céu e a terra, o que nos deu a vida. O que nós temos que aprender, o que nós temos que analisar e pedir para Deus dar visão espiritual para nós, o sangue na cruz, até que ponto ele tem valor para mim?
Se a sua vida vale tanto, a sua saúde vale tanto, o valor da sua saúde e da sua vida foi o preço que Jesus pagou na cruz, o sangue que Ele derramou. Se você acha que a sua vida é tão importante a sua saúde, é o preço que Jesus pagou. Mas só que você não dá valor. Se você não dá o valor pelo sangue que correu na cruz lá, então sua vida não tem valor para você, não tem nada de valor. Seu emprego, seu salário, seu serviço não tem valor. A sua família. Aí, eu venho aqui em Getsemane. O que é Getsemane? E falou assim, pô, Jesus esteve lá em Getsemane. Jesus esteve lá no Monte das Oliveiras. Getsemane é um lugar de esmagar, pastor. De prensa. É um lugar de esmagar. E crente cristão, ele é esmagado todo dia. É todo dia ele é esmagado. E Jesus, quando ele foi lá para Getsemane, ele sabia que ele ia ser esmagado. Ele sabia que havia uma prensa sobre ele. Por quê? Porque Jesus estava falando aqui na Bíblia assim: Pai, se for possível, afasta de mim. Jesus não falou, está aqui na Bíblia. Jesus está falando. Deus falou assim, olha, Getsemane, porque lá eu vou esmagar. Porque lá eu quero tirar o melhor. Assim como fez comigo, com você que está aqui hoje. Ele nos esmagou para nós estar aqui hoje. Para você tirar o azeite, o que tem que fazer para tirar o azeite? Prensar, macetar, para sair o líquido. Para separar a massa do caroço e ficar só o líquido. É esmagar. É o que aconteceu com Jesus. Ele foi esmagado. Deus falando assim, meu filho, eu quero tirar o seu melhor. E muitas vezes nós somos esmagados e não estão vendo que nós somos esmagados porque Deus quer tirar o nosso melhor. Você está passando por uma luta na sua casa, por uma enfermidade, por uma luta no trabalho, no serviço, com o seu chefe, aonde você está passando essa luta, Deus está te esmagando. Ele está te esmagando, sabe por quê? Ele sabe que você tem o melhor. E esse melhor não é melhor só para você, esse melhor é para a tua família, esse melhor é para a tua comunidade, para a tua igreja, para o teu pastor. Quando eu vejo aqui falar em esmagar, eu comecei a analisar a mim. O esmagamento que Deus fez na minha vida. Aí que Ele me levou a viajar. Olhar para mim no passado. Porque quando Jesus ele colocou o rosto no chão, Ele começou a orar, e quando Ele começou a suar sangue, e que Ele sentiu, foi aí que veio essa mensagem para mim. A visão que só Ele viu. Sabe por quê? Pastora Márcia, você acha que Jesus não sabia que Ele ia passar por tudo aquilo lá de cruz? Que Ele ia morrer, que Ele ia ser chicoteado, que Ele ia ser traído, ia ser maltratado? Que do lado dele tinha um que ia trair Ele? Que Ele nos ensina, Jesus Ele nos ensina a viver com Judas, abraçar o Judas, a ser amigo do Judas. A partir do momento que você tem um Judas, que você vê, pô, esse cara só vive pisando a bola, traindo, você quer isolar ele, você não pode ser assim. Aí que você tem que falar, meu amigo, você tem que tratá-lo diferenciado. Porque aí Jesus nos ensina a viver com Judas. E quando eu vejo aqui esse esmagamento, essas coisas assim, eu lembro assim, que Jesus colocando o rosto dele no chão e tendo aquela agonia, porque muitas pessoas falam que tem agonia, viu, pastora Marilda? Mas não sabe que tem agonia. Não sabe que é agonia. Não chegou ao ponto de agonia. Tem pessoas que ela está hospitalizada, ela chega e fala, ih, meu Deus, e agora? Tem jeito, o médico falou que negócio que não tem jeito. Aí a pessoa fala assim, pô, eu entrei numa agonia. Ah, eu estou numa agonia que você nem imagina. Eu vou fazer um exame agora, e eu estou ficando agoniada com esse exame. Dá glória a Deus, aleluias.
Você vai fazer o exame, tem tantas pessoas na fila para querer fazer o exame e não tem, você está na agonia porque você vai fazer o exame. Ah, mas eu estou com umas contas para pagar, está difícil pagar tudo. Nossa, eu estou numa agonia, cara, não sei como é que eu vou pagar o aluguel esse mês. Começa a entrar numa agonia, eu falo assim, acho que eu vou entrar em depressão. Dê glória a Deus, você está morando numa casa, no teto, a sua família está bem, seus filhos estão bem. A palavra não diz que você tem que buscar o reino dos céus, que tudo, o resto ele fará? Cadê a sua fé, a sua confiança? Então veja Jesus dobrando o joelho, colocando o rosto na terra, e ele fala, aí Deus fala assim para Jesus, meu filho, está vendo lá? Se você parar agora, se você parar com o seu ministério agora, você está vendo lá o Valdemar? O Valdemar, ele está pecando, ele vai morrer, ele está quase morto. Se você parar agora, meu filho, como é que vai acontecer a vida do Valdemar? Eu tenho projeto na vida dele, na família dele. Eu quero levantar pastor na casa dele. Eu quero levantar levita, missionário na casa dele, meu filho, olha. E Jesus, ele começa a olhar assim, ó. E ver Deus descendo no barro, pegando o barro e fazendo assim, olha. Esse vai ser a imagem e minha semelhança. A minha imagem. Deus começa a revelar tudo isso para Jesus. Filho, lembra disso? Você esteve comigo lá quando eu falei para você. Eles sejam chamados filhos. Aí Jesus começa a olhar assim. Sabe para onde que olha, o pastor Alain? Ele olha lá para Pernambuco. Ele fala assim, está vendo aquele escurinho lá? Aquele moreninho lá? Aquele moreninho está na perdição aqui, ele vai morrer aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com você, meu filho amado. Você fugiu para o Egito para não morrer, eu vou mandar ele para São José dos Campos para ele não morrer. E lá eu vou dar uma casa, eu vou dar uma família, eu vou dar 3 filhas para ele. E vou levantar ele, o pastor da Monte Sião, e será conhecido como Alain, pastor. Eita glória, aleluias. Santo Deus. Aleluias. E Jesus ainda ele continua olhando, e Deus falando para ele, está vendo aquele cabeçudinho ali? É cheio de briga, ele gosta de rolo, ele gosta de uma risca-faca, ele gosta de briga, mas eu vou tirar ele lá eu vou tirar da Paraíba, e vou mandar ele para São José do Campo, e lá ele vai ter família, ele vai ter filho que vai cantar, a filha que vai dançar, o filho que vai tocar, e ele vai ser conhecido como profeta Luiz. Eita Deus, aleluias. Assim como viu a minha vida, a vida do pastor Alain, do Luiz, e viu a vida de todos vocês, irmãos. E continuou olhando, falando assim, onde que você estava? Olha lá onde que você estava. E Jesus falando, Pai, se é por isso, eu estou pronto por amor a eles. Eu estou pronto a pagar pela minha vida, pelo meu sangue, pelos meus, por aquele que o Senhor escolheu. Aquele que vai estar comigo, Pai, aonde eu andar, Pai, porque eu vou vencer o mundo. Jesus falando, eu vou vencer o mundo. Ele não está falando nem que você, nem eu vai vencer. Ele está falando que Ele venceu o mundo por você e por mim. A maior luta que Jesus vem mostrar para nós, irmãos, porque Jesus, Ele venceu. Aonde que Jesus venceu o diabo? Ele venceu o diabo no deserto. Ele venceu a hora que estava passando fome, a hora que não teve ninguém para abraçar ele, não teve a hora que alguém falou assim, levanta que eu estou contigo, ele estava sozinho. Foi ali que ele venceu o diabo, foi no deserto. E vocês são vencedores. Nós somos vencedores. Mesmo que nós estivermos no deserto, nós somos vencedores. Porque Ele já nos deu a vitória. Quando chega em Getsemane, Jesus vê uma dificuldade maior. A maior luta de Jesus foi em Getsemane. Sabe por quê, o evangelista Marcelo? Ele lutou contra ele mesmo, contra a carne dele mesmo, contra a vontade dele. Porque Satanás para ele era fichinha.
Ele falou 100% homem, 100% Deus. Quando ele começou a amar seus discípulos, ele falou: Pai, se for preciso, se puder, faça de mim. Ele começou a lutar ali. Foi ali que Jesus vence a carne, ali que Jesus venceu o mundo. Quando ele ganhou sobre a carne dele. Jesus chama vencedores. Jesus, ele quer vencedores. E se você se acha que não é vencedor, essa noite, Jesus fala assim: eu vou fazer você vencedor. Basta você encarar, basta você se separar, deixar a prensa, deixar a esmagação esmagar você, tirar de você o mundo. As dificuldades podem vir, a luta pode vir, mas não fala assim: Deus, tira isso de mim. Não, fala: Senhor, capacita-me, Senhor. Capacite-me a vencer isso aí. Capacita, Senhor, eu a ganhar essa guerra, essa luta. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, elas se sentem uma árvore seca, que não dá fruto. Ela fala assim: nossa, mais de 15, 20 anos dentro da igreja, e parece que Deus não sai nada, parece que eu não produzo nada. E essa pessoa começa a se aniquilar. Mas eu quero falar para você que está em casa: há um novo rebento saindo, uma nova raiz saindo, e o Espírito Santo de Deus que vai cuidar disso, vai irrigar isso aí todo dia. Não desanime do seu chamado. Não largue da sua ferramenta que Deus colocou na tua mão. Peça para Deus: Senhor, capacita-me. Senhor, eu quero ser uma ferramenta afiada, Senhor. Eu quero ser uma ferramenta afiada na tua mão, Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. Senhor, eu quero ser um profeta, eu quero ser um evangelista. Peça para o Senhor: Senhor, capacita-me, Senhor, tira essa fraqueza. Tira essa fraqueza que está dentro de mim, Senhor, esse desânimo, Senhor. E quando você começa a orar e começa a pedir para Deus, que Deus venha em seu socorro. Porque quando você tem pouca fé, irmão, você fala assim: Senhor, vem em socorro da minha fé primeiro. Você tem que pedir que Deus venha em socorro da tua fé primeiro, se você está se sentindo fraco, desanimado. Tem muitas lutas dentro da nossa casa, todo dia tem luta. Mas o que você está fazendo? O que você está fazendo? Às vezes você tem que ser uma vassoura, porque você tem que limpar o lixo. Se tirar o lixo, você vai ter que tirar a sujeira. Mas às vezes você está tirando sujeira, mas você está deixando o tapete. E o tapete está ficando ali, está juntando o pó, juntando a sujeira por baixo do tapete, e você está passando só a vassoura só por cima. E para quem chega, olha, fala assim: nossa, a casa do Valdemar está limpinho, mas não levanta o tapete. Levanta o tapete, o negócio pega, sai até barata. Mas sabe por que é isso? Porque tem medo de ser esmagado. Quando começa a esmagar, como Jesus fez, a pessoa pula para fora, a pula sai. Quando começa a dar uma torcidinha aqui, assim, ó, a porca começa a torcer para o lado de cá, assim, aí já começa a ringir. Fala assim: olha, o pastor está me cobrando demais, a pastora está me cobrando demais. Aí a pessoa começa a falar assim: ó, vou dar uma saidinha, dar uma afastadinha, quem sabe esquece de mim. Irmão, não é questão do pastor, não é questão da pastora, a questão é nós. É nós. Se você estiver no Espírito Santo de Deus, se Deus estiver no controle da sua vida, você não vai nem se preocupar com os pastores. Você não vai nem se preocupar o que os pastores vão pensar, o que o irmão vai pensar. Mas a partir do momento que você começa a balançar, você não sabe se você é águia, se você é urubu, se você é cã, o que você é na sua vida, você vai ficar aí, ó, parado, estafado aí, ó. Vai ficar aí, dessa forma. Lá no deserto, Deus fez cair o maná, irmãos. Deus fez um milagre. Agora você quer que Deus faz um milagre todo dia na sua vida, com você com o braço cruzado, sem fazer nada?
sem querer orar, sem permanecer na frente. Porque todos nós temos medo de estar na frente. Quem que gosta de ser líder? Ser líder para você mandar para você, eu sou líder? Bom, ninguém gosta de ser líder não. Porque o líder é o primeiro que vai levar a pedrada. Se vai, lá assim no meu serviço a tropa vai bem, amém. Agora se a tropa vai mal, vai falar assim, é a cara do comando. E na igreja é nada diferente. Então, quem está aqui na frente, irmãos, está levando pedrada, está levando pancada, está sendo esmagado. Mas aí é justo Deus tirar deles o bom só deles? Não. É justo nós sermos esmagados também. Porque se nós não deixarmos ser esmagados, nós vamos ficar na carne. O Espírito não vai estar em nós. Eu quero que a minha esposa venha no culto e participe comigo. Eu quero que a minha esposa, porque minha esposa ela é missionária, ela faz trabalho de rua, ela faz isso, ela leva compra e faz, mas eu quero que ela esteja do meu lado. Mas aí, será que eu estou deixando eu ser esmagado? Como é que é meu comportamento dentro da minha casa? Né? Como é que porque não é fofoqueiro que fala, é linguarudo, viu, pastora Marta? Porque às vezes a pessoa não consegue guardar os negócios, ele começa a falar, então é linguarudo. Não é fofoqueiro não, é linguarudo, que não consegue deixar a língua para dentro. Como é que é o meu comportamento? Eu tenho me vigiado, perguntado. E se eu estava no serviço lá, um colega pegou e falou para mim, um ímpio, pastor, um tapa na minha cara logo cedo. O ímpio pegou e falou, estava tão preocupado no negócio do serviço lá. Ele chamou eu assim e falou assim, irmão, você é uma pessoa que conhece a palavra, você está deixando as coisas ruins perturbar. Pensa mais nas coisas boas, coisas boas. Receba as coisas boas, irmão. Quando ele falou isso aí, eu pensei assim, vai acabar meu dia hoje. Levou a bolacha do ímpio. Não, sabe o que eu fiz, pastor? Eu fui lá, peguei na mão dele, falei, quero agradecer você. No primeiro instante, foi um tapa que eu levei. Eu tenho que apreciar as coisas boas, irmão. A gente começa a preocupar muito com as coisas ruins. Vai dar certo, vai dar aquilo. Você fica amarrado naquilo ali. Ontem estava bom. Hoje vai estar melhor. Ontem eu orei 15 minutos. Hoje eu vou orar 30. Hoje eu vou chegar em casa. Fica cara emburrada, né, pastor? O serviço é complicado. Mas aí eu vou ter que chegar um dia, pelo menos, dar um abraço da esposa. Então, a vida nossa é dessa forma. Mas por isso que existe o esmagamento. Por isso que Jesus, Deus tem que torcer, esmagar, todo dia nós. Porque se Ele deixar, nós relaxamos. E nós não tomamos consciência que o grito que Ele deu na cruz não foi em vão. Porque muitos ainda não estão dando valor pelo sangue redentor, não estão dando sangue pelo que Jesus derramou na cruz. O sangue de Jesus foi para pagar o preço do meu pecado, para que me dê a salvação. Mas quando ele estava lá na cruz, o que aconteceu com ele? Correu água e sangue. Eu creio que quando correu água do seu corpo, do seu lado, naquele dia a igreja dele foi batizado. Mas quem que tomou posse disso? Você? Eu? Quem será que tomou posse disso? O sangue, a salvação e a água, ele batizou a igreja dele. Se você sente uma igreja batizada, uma igreja de Jesus Cristo, então você foi batizado por essa água que correu do lado dele, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Irmãos, aqui fala no capítulo 45 e no 46, que quando Jesus voltou, ainda encontrava seus discípulos dormindo, né? E aí ele chama os discípulos e fala assim, eis que é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue. Mas o que Jesus fez? Ele abraçou os discípulos dele e começou a chorar, a se lamentar ali? Não, ele se pôs de pé. Ele foi na frente.
Perguntou ainda quem que ele estava procurando. Jesus não teve medo. Procuramos Jesus, sou eu. Quantas vezes nós temos vergonha de falar que nós somos crentes, que nós somos cristãos? Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos em pessoas, no meio de pessoas, de parente, que às vezes o parente nosso ele não é cristão e nós temos vergonha de falar que nós somos. Nós somos omissos. Nós temos que tomar posição dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós temos que ser levantado, ser uma bandeira de Jesus Cristo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Nós não possamos deixar o inimigo vir colocar a bandeira dentro da nossa casa. Ele quer ser maior do que um cristão. Às vezes tem um problema lá em casa com meu filho. Vamos dizer que o meu filho fala alguma coisa para mim. Aí ele me magoou, ele me deixou triste. Peraí, eu sou pai. Luiz, eu sou pai, você tem que me obedecer, você tem que ter respeito comigo, seu moleque. E começa a tratar o filho dessa forma. A bandeira do inimigo já foi colocada dentro de casa. Quando o seu filho falar alguma coisa para você que te magoar, e você quer levantar o tom da voz para mostrar a sua autoridade, é isso que o inimigo quer. Trazer desavença entre a família. Não deixa perder essa luz de dentro do lar, dentro da casa. Porque quem conhece a palavra, quem conhece Jesus é você. É você que conhece Jesus, é você que anda com Jesus, é você que lê a Bíblia, é você que ora, é você que tem intimidade com Ele. Não deixe o inimigo levantar a bandeira dentro da sua casa. A maioria das pessoas, pastores, que estão afastando aqui da Monte Sião, não é por causa dos pastores. Não é por causa de mim, não é por causa do Luiz, por causa do pastor, não é por causa de nós que estamos aqui. É porque eles deixaram o inimigo levantar uma bandeira dentro da casa deles. Deixou o inimigo levantar divisão dentro da casa deles. Eles não conseguem falar mais a mesma língua. No mesmo tempo que eles falam que servimos o mesmo Deus, não servem o mesmo Deus. O problema está com a pessoa que está afastando de Deus. Aí você olha aqui para a igreja e fala assim, olha, está vindo poucas pessoas, glória a Deus. Glória a Deus que está vindo essas pessoas aqui no culto. Que está vindo aqui para adorar o Senhor. Porque o Senhor fala assim, os verdadeiros adoradores hão de me adorar em espírito e em verdade. E os que estão aqui estão adorando o Senhor em espírito e em verdade. O que estão aqui não deixou o inimigo entrar dentro da sua casa e colocar nenhuma bandeira dele. É isso que é importante. É saber quem é o Senhor da tua vida. Quem é o Senhor que derramou sangue na cruz. Quem pagou o preço do pecado da tua vida. Tem pessoas que estão achando que o amigo dele, a amiga dele, amante dele, o amante dele, o carro dele, pagou o preço da morte, pagou o pecado, o meu, pagou o pecado seu. É o momento da igreja se levantar, é o momento da igreja orar, eu estou encerrando, e pedir para Deus, Senhor, vem em meu socorro, tome posse da minha vida, socorra a minha família, Senhor. Eu peço para a igreja se levantar agora, que nós vamos orar agora. E essas bandeiras que estão levantadas em muitos lares aí, ela vai cair por nome de Jesus nessa noite. E pelo sangue de Jesus, eu tenho certeza que nossos irmãos que tomar posse hoje dessa palavra hoje, que tomar posse que Jesus é o único Senhor, é o único que salva, é o único que liberta, o único que cura. Se você tomar posse, irmão, nesta noite, você que está em casa, se você tomar posse dessa palavra, você vai ver, as coisas começam a mudar a partir de agora na sua vida. A partir de agora começa.
Mas você tem que tomar posse, você tem que acreditar. Faz 10, 15 anos que você espera algo para a sua vida, que você espera um milagre na sua vida. Deus tem esperado você 30, 40 anos, e você não consegue esperar Deus, o momento de Deus. Deus quer te dar algo abençoado. Talvez você esteja querendo um emprego, um serviço para ganhar mais, mas Deus está falando assim, olha, eu vou te dar coisa melhor, eu vou te dar coisa boa. Não fica na ansiedade de querer mais e mais, põe na mão de Deus. Talvez você esteja pensando assim, poxa vida, eu queria ter um filho homem, um filho mulher, mas só vem mulher, não vem homem. Deus está falando para você, o tempo é meu. Quem abençoa sou eu. Quem coloca Esther, quem coloca Ruth sou eu. Talvez a pessoa fale assim, mas eu queria ter um filho homem, mas não vem, uma filha mulher não vem. Mas Deus está falando para você nessa noite, faça aquilo que eu te coloquei na tua mão. Produz, semeia aquela semente que eu coloquei na tua mão. Isso aí tem direção para alguém. Deus está falando para você que está ouvindo o que eu estou falando aqui. Cuida dos meus, porque eu tenho cuidado dos seus todo esse tempo. Cuida dos meus filhos, porque eu tenho cuidado dos teus filhos. Quando você está dormindo, eu estou derramando sobre você a bênção, a graça, a misericórdia, a cura. Quando você está dormindo, eu estou preparando o dia de amanhã para você. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó. Eu fiz a aliança, e nenhum homem vai quebrar essa aliança que eu fiz com a minha nação, com o meu povo. Eu sou o Deus de ontem, o de hoje e o de amanhã. Eu ainda continuo fazendo milagres. Abra o teu coração nessa noite. Assim como Isaac semeou no deserto, semeia também.